Você já sentiu que está lutando contra algo invisível dentro de você? E se a sua ansiedade, o seu cansaço, até mesmo aquela dor no corpo que surgiu do nada e você não consegue explicar, forem apenas sinais de que é hora de se despedir da versão antiga de quem você era? Talvez você tenha tentado mudar e voltado para os mesmos hábitos. Talvez você esteja cansado de repetir pensamentos que não são mais seus, de viver no piloto automático, como se o futuro fosse uma cópia exata do que te machucou no passado. E se houvesse um caminho simples, silencioso, mas profundamente transformador? Neste vídeo você vai conhecer 5 passos para reconstruir a sua mente, seu corpo e a forma como você sente a vida. Não é mágica, é neurociência. E no final do vídeo, você vai entender como pequenas mudanças podem abrir as portas de uma nova realidade onde a sua melhor versão já está te esperando. Você está pronto para iniciar a sua transformação? Então sente-se confortavelmente que iremos começar. Talvez você esteja preso num ciclo de pensamentos que não param. Você acorda e antes mesmo de abrir os olhos, a mente já te arrasta para uma realidade que parece antiga demais para ainda fazer sentido. Você sente no corpo, no peito apertado, na respiração curta, nos mesmos diálogos internos que vêm e vão todos os dias, como se fosse impossível quebrar esse laço invisível com o passado. Às vezes não é dor, é só silêncio demais. Uma ausência de direção, uma vida sem textura emocional. E você se pergunta, será que tem algo de errado comigo? Por que parece tão difícil mudar? Mas, e se a dificuldade não estiver em você, e sim na forma como sua mente foi condicionada a pensar, sentir e agir? O Dr. Joe Dispenza escreveu: sua personalidade é feita de como você pensa, como você age e como você sente. Mude qualquer um desses elementos e você muda a sua vida. E aqui está a chave. Seu cérebro não está preso ao passado. Ele apenas está habituado a ele. A neurociência já mostrou que cada pensamento repetido molda circuitos, vicia comportamentos e cristaliza emoções. O passado deixa de ser apenas uma lembrança e se torna biologia. Mas da mesma forma que aprendemos a ser ansiosos, reativos, inseguros, também podemos desaprender. Podemos ensinar ao corpo novas respostas, novas frequências, um novo estado do ser. É como uma roupa velha que você vestiu por tanto tempo que já nem sente mais no corpo, mas que ainda define quem você acredita ser. Só que há uma versão sua que já está além disso. Uma versão sua que respira com mais presença, que sente com mais leveza, que não carrega culpa por ser quem é, nem medo de se tornar quem pode ser. Essa versão já existe. Não como ideal distante, mas como possibilidade viva, esperando que você se desconecte do ruído e entre no espaço silencioso onde o novo pode finalmente emergir. Não estamos falando de motivação passageira. Estamos falando de reprogramação emocional profunda, de neuroplasticidade aplicada ao cotidiano, de espiritualidade como prática viva e presente. E talvez tudo comece com um gesto simples: sentar em silêncio e perguntar a si mesmo: quem eu quero me tornar? Passo 1. Desconecte-se do mundo, para voltar a si. Vivemos conectados a tudo, menos ao que mais importa. Você pode passar horas rolando telas, respondendo mensagens, alimentando distrações, mas quando fecha os olhos, sente um vazio que nenhuma notificação preenche. Desconectar-se não é fugir, é lembrar. É o primeiro gesto de autonomia emocional: silenciar o mundo para ouvir sua alma. Desligue o celular, apague a luz, feche os olhos. Não para dormir, mas para acordar. Reserve alguns minutos, mesmo que pareçam inúteis no início. Nesse espaço de silêncio, a mente grita. Mas se você ficar, ela começa a sussurrar. E o que antes parecia confusão se torna convite à presença. Carl Jung dizia: quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Desconectar-se do mundo externo a este olhar profundo, esse retorno para dentro. Um retorno às partes que você evitou, às dores que ignorou, aos desejos que silenciou. O silêncio não te isola, ele te reconcilia. E nesse espaço íntimo, você começa a perceber que não está perdido, apenas sobrecarregado de ruído. Passo 2. Encontre-se no agora.
A mente gosta do que é conhecido, mesmo que doloroso. Ela te leva ao passado para te proteger, ao futuro para te controlar. Mas a criação não acontece em nenhum desses lugares. Ela só acontece aqui, neste segundo, neste instante em que você respira e decide estar inteiro. Comece com o corpo. Sinta seus pés, sua respiração. Traga consciência ao presente como quem reacende uma vela num quarto escuro. Quando você está no agora, você não é sua história. Você é um campo aberto de possibilidades. Este é o portal entre o que você foi e o que pode se tornar. Napoleão Hill dizia: a única limitação do homem está em seu uso do tempo presente. Não é o passado que prende, é o apego a ele. Não é o futuro que assusta, é a forma como tentamos controlá-lo. No agora, você se liberta das projeções. No agora, você para de reagir e começa a escolher. E a escolha consciente e repetida é o que transforma desejo em realidade. Passo 5. Solte o passado antes que ele te arraste de volta. Não há como entrar em um novo futuro segurando a bagagem emocional do que te feriu. Você pode tentar racionalizar. Pode justificar, adiar, negociar com a dor. Mas no fundo sabe. Há coisas que precisam ser soltas, não porque não importam, mas porque não te definem mais. Liste os pensamentos que te aprisionam. Observe os comportamentos que se repetem no piloto automático. Perceba as emoções que não pertencem ao futuro que você deseja. E pergunte: eu estou disposto a deixar isso ir? Você não precisa resolver tudo de uma vez, mas pode começar hoje, agora, com um pequeno ato de presença. Respirar fundo e dizer internamente: isso não me pertence mais. Jung dizia que não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. Soltar o passado é encarar essa sombra, é reconhecer as partes em nós que ainda choram e dizer: eu te vejo, mas agora eu sigo. E Napoleão Hill nos lembra: o medo é apenas um estado mental, e um estado mental pode ser controlado e direcionado. Soltar o passado é recuperar a direção, e toda direção começa com uma escolha: escolher deixar de ser a história, para ser o autor. Agora, antes de partirmos para a parte final e mais importante, onde iremos consolidar, aprender a moldar e mudar a nossa realidade daqui para frente, com constância, gostaria de pedir algo de coração. Se esse tema ressoou com você até aqui, talvez esse espaço também seja seu. Aqui não falamos de fórmulas mágicas, mas de escolhas conscientes, de reconstruir passo a passo a ponte entre o que você sente e quem você nasceu para ser. Se você busca clareza e está cansado de carregar pesos que não são mais seus, deixe seu like, siga o canal e ative o sininho para não perder nossos conteúdos transformadores. Cada vídeo aqui é um lembrete: você pode mudar. Com leveza, com verdade, com presença. Talvez você nunca tenha meditado. Ou talvez já tenha tentado, mas se frustrou. Achou que sua mente não para, que você não consegue. Mas e se o objetivo da meditação não for parar a mente, e sim reprogramá-la? Segundo Joe Dispenza, todo pensamento repetido gera uma rede de conexões neurológicas, e quanto mais você pensa, sente e reage do mesmo jeito, mais a sua identidade se cristaliza. A mente se torna o reflexo do passado. O corpo, viciado nas mesmas emoções. A meditação, então, é o momento em que você interrompe esse padrão. Você desacelera as ondas cerebrais. Desativa o lobo frontal que julga, compara, controla e acessa o inconsciente. Esse estado ampliado entre o sono e a vigília permite algo extraordinário. Você começa a reescrever o roteiro da sua própria vida. No silêncio, você não está apenas parado, está moldando. Está ensinando ao corpo um novo estado do ser. Está ensaiando o futuro, com emoção real. Quando você sente a emoção do futuro antes que ele aconteça, você está sinalizando novos genes de uma nova forma. Está se tornando sobrenatural, escreve Dispenza. E o mais belo, a ciência comprova.
Pessoas que praticam essas meditações com frequência relatam e demonstram mudanças físicas, emocionais e até genéticas. Ansiedade, depressão, dores crônicas, compulsões, tudo começa a se dissolver quando você ensina ao corpo uma nova química interna. E hoje você vai fazer isso. Você não precisa ser perfeito, apenas esteja aqui. Pronto para a meditação guiada? Não esqueça, sua nova versão já existe. Encontre um lugar silencioso. Desligue tudo que distrai. Sente-se com a coluna ereta ou deite-se com suavidade. Feche os olhos. Respire fundo em 4 segundos. Segure o ar por 4 segundos. E expire em 4 segundos. Sinta o ar entrando e soltando. Mais uma vez, com consciência. Inspire e expire. Agora leve sua atenção para o centro do peito, onde habita o que você sente, onde pulsa sua vida. Imagine uma luz suave ali. Ela começa pequena, mas com cada respiração cresce, expande, ilumina. Essa luz é a lembrança de quem você é, antes da dor, antes do medo, antes da pressa. Agora, leve sua atenção ao topo da cabeça. Imagine que, ao inspirar, você puxa a energia do alto, uma energia branca, silenciosa, inteligente. Ela entra pelo topo da sua cabeça, desce pela garganta, chega ao coração. Ao expirar, essa luz se espalha por todo o seu corpo. Continue. Inspire, luz e consciência. Expire, presença e liberação. Agora, visualize. Veja, com o máximo de detalhes, a sua nova versão. Essa versão não está no futuro. Ela já existe. Veja como ela se levanta pela manhã, como respira, como pensa, como age diante dos desafios, como ama, como se ama. Sinta essa pessoa. Traga ela para dentro do seu corpo agora. Você está ensinando ao seu corpo que essa versão é real, e quanto mais você sentir, mais ela se tornará verdade. Agora silencie. Por alguns instantes, apenas respire e permita-se ser. E lentamente, com suavidade, vá retornando. Mexa os dedos, o pescoço, traga consciência ao ambiente. E antes de abrir os olhos, faça uma escolha. Hoje, eu escolho ser a nova versão de mim. Quando estiver pronto, abra os olhos, mas leve consigo o que sentiu, porque esse estado já é você. E se aquilo que você chama de ansiedade for só a versão antiga de você tentando resistir à mudança? E se o vazio que você sente for apenas o espaço sendo aberto para algo novo entrar? Você não precisa entender tudo agora, nem mudar tudo hoje. Só precisa, aos poucos, se lembrar. Lembrar que existe uma versão sua que já é livre, que não vive presa ao passado nem refém do medo, uma versão que não se pergunta mais, por que comigo? Mas que aprende a olhar para a dor como o início de algo maior. A mudança não começa quando tudo está calmo lá fora. Ela começa quando você se aquieta por dentro. E ali, entre uma respiração e outra, você ouve, como um sussurro da alma. Você está voltando para casa. Agora, respire fundo e escolha.
Escolha ser hoje apenas um pouco mais de quem você nasceu para ser. Porque o amanhã começa agora, dentro